Amado irmão, escute bem. Poucas coisas despertam tanta resistência e tanto olhar de crítica quanto a vida de uma mulher escolhida por Deus. O mundo não suporta a luz que ela carrega, e por isso surgem murmúrios, comparações, olhares de inveja e até perseguições silenciosas. A escolha divina não é apenas honra, é também um peso espiritual que incomoda aqueles que vivem nas trevas. Hoje eu lhe digo com toda clareza: se você é escolhida, a inveja será inevitável, mas ela não tem poder de apagar o propósito que o Senhor já selou sobre a sua vida. Este é um alerta para o seu coração. Não tema a inveja, tema apenas viver fora da vontade de Deus. O peso espiritual de ser escolhida. Ser escolhida por Deus nunca foi sinônimo de facilidades. Pelo contrário, é um chamado santo que, desde os tempos bíblicos, desperta admiração em alguns e oposição em muitos. Uma mulher marcada pela mão do Senhor carrega uma presença que não pode ser ignorada. Há algo em sua vida que denuncia que ela não é comum, que sua caminhada está sustentada por algo maior do que suas próprias forças. E justamente por isso, sua existência passa a incomodar. Quando o favor divino repousa sobre alguém, inevitavelmente ele expõe o contraste com aqueles que vivem sem direção espiritual. A graça, quando se manifesta, não apenas abençoa a escolhida, mas também revela o vazio dos outros. É como se a luz que a envolve revelasse as trevas que muitos tentam esconder. A inveja nasce exatamente nesse espaço, quando a bênção de uma vida evidencia a esterilidade da outra. A história de Ana, registrada em 1 Samuel 1, é um retrato vívido desse peso espiritual. Ana era amada por seu marido, mas era estéril. Sua rival, Penina, tinha filhos e usava isso como arma de humilhação constante. A cada festa, a cada celebração, a cada olhar de comparação, Ana era lembrada de sua incapacidade. Penina a provocava, e as lágrimas de Ana se multiplicavam. Contudo, havia um detalhe que mudava toda a narrativa. Ana era escolhida por Deus para gerar Samuel, o profeta que ungiria reis, o homem que marcaria a história de Israel. Aqui está o ponto crucial. A escolha de Deus não elimina a dor. Pelo contrário, muitas vezes, ela intensifica a oposição. Penina não odiava apenas a esterilidade de Ana. Ela temia a graça que repousava sobre aquela mulher silenciosa, ajoelhada, quebrantada. A humilhação que Ana sofria era a reação humana àquilo que já estava escrito nos céus. Ela seria mãe de um profeta. Esse contraste nos ensina algo profundo. Uma mulher escolhida pode até passar por fases de silêncio, de espera, de lágrimas em secreto, mas o olhar do Senhor está fixo nela. E ainda que os outros não compreendam, ainda que zombem, ainda que façam comparações cruéis, a promessa permanece intacta. É justamente nesse processo que nasce a inveja, porque os que estão ao redor percebem, mesmo sem admitir, que há algo diferente naquela vida. A inveja não nasce do nada. Ela é fruto da comparação que os corações inseguros fazem ao observar a graça divina. Penina tinha filhos, mas não tinha o favor de Deus. Ana não tinha filhos, mas tinha a promessa. E quando a promessa repousa sobre alguém, por mais invisível que seja no presente, sua presença já provoca desconforto. A inveja é a reação de quem não entende por que, mesmo na dor, a escolhida ainda carrega paz, esperança e dignidade. Essa realidade continua atual. Quantas mulheres hoje são desprezadas ou ridicularizadas justamente por carregarem uma fé inabalável? Quantas são acusadas de fanatismo, de ingenuidade, de sonharem alto demais, quando na verdade estão apenas segurando com firmeza a promessa que Deus colocou em seus corações? A inveja não surge apenas quando a vitória chega. Ela já começa no momento em que a promessa é plantada. É por isso que o peso espiritual de ser escolhida é tão intenso. Não se trata apenas de suportar as próprias lutas internas, mas também de enfrentar as reações externas de quem observa de fora. Uma mulher marcada pela graça de Deus provoca reações em ambientes onde deveria haver apenas silêncio.
Sua presença mexe, sua fé incomoda, sua esperança desafia. O que Ana fez diante disso? Ela não se vingou, não revidou, não gastou sua energia em disputas humanas. Ela levou sua dor para o altar, chorou, derramou a alma diante do Senhor e ali fez um voto que mudaria sua história. Se Deus lhe concedesse um filho, ela o entregaria de volta a ele. E foi exatamente esse gesto de entrega que revelou a grandeza de seu chamado. O peso de ser escolhida não é suportado com arrogância, mas com rendição. Aqui está a lição. A inveja que uma mulher escolhida enfrenta não é sinal de derrota, mas de confirmação. Quanto maior a oposição, maior a evidência de que há uma marca visível de Deus em sua vida. Penina provocava porque via em Ana algo que ela mesma não tinha: a intimidade com o Altíssimo. A história mostra que, após anos de humilhação, Ana recebeu de Deus o filho que tanto desejava. E Samuel não foi apenas uma bênção pessoal. Ele se tornou bênção para toda uma nação. Isso nos ensina que a escolha divina não se limita ao indivíduo, mas se expande, transborda e toca gerações. O peso espiritual que Ana carregava não era apenas por si mesma, mas pelo impacto que sua obediência teria na história do povo de Deus. Esse é o chamado de toda mulher escolhida. Entender que sua vida não é apenas sobre si mesma, mas sobre o plano maior de Deus. A inveja que a cerca é apenas o eco daquilo que os outros percebem inconscientemente, que ela carrega algo eterno, algo que não pode ser comprado, algo que não se explica com lógica humana. A marca da escolha divina sempre provoca reação. Alguns se inspiram, outros se incomodam. Alguns se aproximam, outros se afastam. Mas uma coisa é certa: ninguém permanece indiferente diante de uma vida escolhida. Assim como Ana, cada lágrima de uma mulher escolhida se torna semente para um futuro de impacto. Cada humilhação sofrida se converte em testemunho. Cada silêncio carregado de oração se transforma em resposta audível no tempo de Deus. E talvez essa seja a maior reflexão para hoje. Se você sente o peso da oposição, se percebe olhares de comparação, se já experimentou o desprezo de quem não entende sua fé, saiba que isso não é sinal de abandono, mas de confirmação. O peso de ser escolhida não é leve, mas é glorioso. Não é simples, mas é transformador. Deus nunca escolhe alguém para viver uma vida comum. Sua escolha sempre tem um propósito que vai além do que podemos imaginar. Ana descobriu isso quando segurou Samuel nos braços, mas já havia sido marcada muito antes, ainda no silêncio do templo, quando derramava sua alma diante de Deus. O peso espiritual de ser escolhida é, portanto, o selo de que sua vida está sendo escrita pelas mãos do Criador. E nada, absolutamente nada, pode apagar a marca que Ele já colocou sobre você. A beleza da diferença que incomoda. A mulher escolhida carrega em si uma diferença que não pode ser disfarçada. Ela não se molda aos padrões do mundo. Não busca aprovação em lugares onde outros buscam reconhecimento. Há uma beleza em sua vida que vai além da aparência externa, um brilho espiritual que transparece em cada atitude, em cada gesto, em cada decisão que toma. Essa diferença não é fruto do acaso, mas da presença de Deus que repousa sobre ela. E justamente por ser diferente, ela passa a ser alvo de olhares desconfiados, de comentários maldosos e de ataques silenciosos. A luz que irradia de sua vida se torna incômoda para aqueles que caminham em trevas. Não porque ela deseje humilhar ou expor, mas porque a santidade sempre denuncia a ausência de comunhão. Quem vive distante de Deus se sente confrontado ao ver uma vida que brilha pela obediência. Essa realidade é claramente retratada na história de Esther, uma jovem judia, órfã e exilada, que aparentemente não tinha nada de especial para oferecer diante de um império poderoso. Mas havia algo em sua vida que não podia ser explicado apenas pela beleza física. Era a graça do Senhor. Quando foi levada ao palácio, entre tantas outras mulheres que buscavam a coroa, Esther não se destacou por manipulação ou por esforços humanos, mas porque o favor de Deus a acompanhava.
Sua diferença era visível, mas não podia ser limitada. O texto bíblico mostra que, ao ser escolhida rainha, Ester passou a ocupar uma posição que a tornava alvo de inveja e conspiração. Amã, movido por orgulho e ódio, não suportava a ideia de que o povo de Ester tivesse espaço, voz e dignidade. Sua fúria não se limitava a Mardoqueu, mas se estendia a toda uma nação. A diferença de Ester provocou uma guerra invisível. Sua posição de favor se tornou motivo de oposição. É assim que acontece com toda mulher escolhida. O brilho que carrega não pode ser escondido e por isso se torna alvo de resistência. Onde há propósito, sempre haverá oposição. O inimigo sabe que não pode apagar a luz de quem Deus iluminou, mas tenta, de todas as formas, abafar seu impacto. O incômodo que a diferença provoca não está apenas no que a mulher escolhida tem, mas no que ela representa. Ela simboliza fidelidade em meio à infidelidade, esperança em meio à desesperança, santidade em meio à corrupção. Sua presença é um lembrete vivo de que Deus ainda levanta pessoas para cumprir seus planos. E esse lembrete é doloroso para aqueles que escolheram viver longe da verdade. A vida de Ester mostra que essa diferença não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade. Sua posição como rainha não foi dada para sua glória pessoal, mas para um momento específico em que precisaria interceder por sua nação. O brilho espiritual não é um ornamento para ser exibido, é uma chama acesa para cumprir um propósito. Quantas vezes hoje, mulheres escolhidas se encontram em lugares de destaque sem terem procurado por isso? Estão em posições onde sua voz ecoa, onde sua presença transforma ambientes, onde suas atitudes chamam atenção. E ao mesmo tempo descobrem que quanto maior a luz, maior a sombra que se levanta contra elas. Não é à toa que enfrentam comentários maliciosos, desconfiança e até hostilidade velada. O incômodo que a diferença provoca está ligado ao impacto que ela gera. Assim como Amã não suportava o simples fato de Mardoqueu não se curvar, o mundo não suporta ver uma mulher que não se dobra diante de ídolos modernos. Sua firmeza se torna afronta. Sua fidelidade se torna denúncia. Sua paz em meio à adversidade se torna acusação silenciosa contra os que vivem em inquietação. O brilho espiritual não pode ser fabricado. Ele não nasce de esforço humano, mas da presença do Espírito Santo. É por isso que a mulher escolhida incomoda tanto, porque sua diferença não se explica. Não há argumento humano capaz de justificar porque, em meio a tantos, ela carrega favor, discernimento e graça. Essa diferença aponta para o Deus que a sustenta, e esse testemunho silencioso é insuportável para aqueles que rejeitam a verdade. Ester não pediu para ser rainha, mas Deus a colocou ali. Sua vida mostra que muitas vezes a escolha divina leva alguém a lugares inesperados. O brilho que incomoda não é opcional, é consequência inevitável da mão de Deus. E justamente por isso, a oposição não pode ser vista como acaso, mas como confirmação de que há algo maior acontecendo nos bastidores. O inimigo tenta apagar a luz através do medo, da pressão e das ameaças. Amã armou planos para exterminar o povo de Ester, acreditando que poderia calar uma história marcada por Deus. Mas a diferença que incomodava era também a chave da vitória. Ester, em jejum e oração, se levantou com coragem e transformou a conspiração em testemunho. A beleza de sua diferença salvou uma nação inteira. Essa narrativa nos convida a refletir. Até que ponto temos coragem de sustentar a diferença que incomoda? Quantas vezes a pressão ao redor tenta nos convencer a esconder a luz, a reduzir a fé, a minimizar a devoção? Uma mulher escolhida não pode viver disfarçada. Sua vida será sempre contraste, sempre sinal, sempre provocação para um mundo que não suporta o brilho da verdade. O brilho espiritual é, ao mesmo tempo, um presente e uma prova. Ele atrai favor, mas também atrai oposição. Ele abre portas, mas também desperta resistência.
E é justamente nesse equilíbrio que a mulher escolhida aprende a depender unicamente de Deus, porque somente Ele pode sustentar a chama que não se apaga, mesmo quando ventos contrários tentam extingui-la. A beleza da diferença que incomoda é o selo visível de que a vida de alguém pertence a um propósito maior. Não se trata de beleza estética, mas de graça que transborda. Não se trata de perfeição humana, mas de rendição total. E onde há propósito, o inimigo sempre tentará levantar oposição, porque não suporta ver o que Deus iluminou. O preço de carregar promessas. Toda mulher escolhida por Deus não é marcada apenas pelo que já viveu, mas pelo que ainda carrega dentro de si. Há um futuro invisível, um destino que ainda não se revelou plenamente, mas que já é suficiente para atrair resistência e oposição. O peso de uma promessa não se mede apenas pelo presente, mas pela grandeza do que virá. E é justamente esse potencial que desperta inveja, julgamento e ataques espirituais. Maria, a mãe de Jesus, é o exemplo mais vivo dessa realidade. Jovem simples, noiva de José, vivendo uma vida comum em Nazaré, de repente foi visitada pelo anjo Gabriel com uma mensagem que mudaria a história da humanidade. Ela seria a mãe do Salvador. Aquela promessa não veio acompanhada de aplausos, mas de olhares de desconfiança. Não trouxe imediatamente honra, mas incompreensão. Carregar dentro de si o Filho de Deus significava também carregar o peso do julgamento humano. Podemos imaginar as vozes que a cercavam. Para muitos, ela era apenas uma jovem que havia engravidado fora do casamento. Aos olhos da sociedade, era vergonha, era escândalo, era motivo de acusação. Mas diante de Deus era escolha, era honra, era promessa. Aqui está o preço. O mundo jamais entenderá plenamente aquilo que o Senhor confia aos seus escolhidos. O que para os homens parece erro, para Deus é plano perfeito. O que para os olhos carnais parece motivo de desprezo, para os olhos espirituais é o cumprimento de uma profecia. Esse contraste mostra que carregar promessas sempre será caminhar entre dois mundos. O mundo espiritual reconhece o que está sendo gerado, e o mundo natural reage com incredulidade. A inveja surge não pelo que já existe, mas pelo que ainda está por vir. Muitos não suportam a ideia de que alguém aparentemente comum possa ser portador de algo extraordinário. Maria carregava a promessa mais grandiosa de todas, o próprio Cristo. E mesmo assim, enfrentou olhares tortos, palavras duras e incompreensão. Isso revela algo profundo. O preço da promessa é muitas vezes a solidão. A escolhida precisa aprender a suportar o silêncio daqueles que não a entendem e a confiar no Deus que lhe falou. Quantas mulheres hoje carregam promessas que ninguém mais vê? Quantas guardam no coração palavras que parecem impossíveis, sonhos que aos olhos humanos não fazem sentido? Essas mulheres sabem o que é suportar comentários irônicos, dúvidas veladas e até zombarias. Porque o mundo sempre reage com incredulidade diante de quem traz no ventre espiritual algo que ainda não nasceu. A inveja se manifesta porque aqueles que observam sentem o peso de que algo diferente está acontecendo, mesmo sem compreender. A promessa incomoda porque revela um futuro que não pode ser controlado por mãos humanas. Foi assim com Maria. José, no início, pensou em abandoná-la em segredo, tamanha era a confusão. Apenas a intervenção divina, através de um sonho, o convenceu a permanecer ao seu lado. Isso mostra que até mesmo os mais próximos podem não entender o que Deus está fazendo. O preço de carregar promessas é também a renúncia. Maria precisou abrir mão de uma vida comum para viver uma vida marcada por propósito. Ser mãe do Salvador significava enfrentar perigos, fugir para o Egito, viver na incerteza do futuro. O brilho da promessa vinha acompanhado de sombras de perseguição. Logo após o nascimento de Jesus, Herodes já buscava matar o menino. A graça e a perseguição andam sempre juntas. Essa é a marca de toda mulher escolhida. A promessa não vem sozinha. Junto com ela vem também a batalha. O inimigo não persegue apenas o presente. Ele tenta abortar o futuro,
Foi assim com Jesus e continua sendo com cada vida marcada por Deus. Se há algo grandioso sendo gerado, haverá também oposição para tentar destruí-lo antes de nascer. Por isso, carregar promessas exige coragem. Exige confiança em Deus quando tudo ao redor parece duvidar. Exige discernimento para não se deixar abalar por palavras humanas. Maria guardava no coração cada palavra, cada sinal, cada detalhe. Ela não vivia de explicações para os outros, mas de convicção diante de Deus. E esse é o segredo. Quem carrega promessas não deve gastar energia tentando convencer os homens, mas precisa aprender a se firmar na fidelidade do Senhor. A promessa atrai graça, mas também atrai perseguição. Atrai bênçãos, mas também provoca inveja. Isso não deve ser motivo de espanto, mas de confirmação. Se o que você carrega incomoda tanto, é porque tem valor eterno. Se desperta resistência, é porque ameaça as trevas. Se provoca comentários maldosos, é porque há algo em sua vida que aponta para um futuro que outros não podem controlar. Carregar promessas significa também carregar processos. Maria viu Jesus nascer, crescer e se tornar homem, mas também o viu ser rejeitado, condenado e crucificado. O coração de uma mãe foi atravessado pela espada da dor, como Simeão havia profetizado. Esse é outro aspecto do preço. A promessa não vem apenas para trazer alegria, mas também para moldar o caráter através de dores profundas. O propósito de Deus envolve tanto lágrimas quanto vitórias, tanto desertos quanto terra prometida. E ainda assim a promessa nunca falha. Jesus ressuscitou e Maria testemunhou o cumprimento definitivo do plano divino. Isso nos mostra que o preço de carregar promessas não é em vão. Cada lágrima rega o futuro, cada incompreensão fortalece a fé, cada oposição confirma que estamos no caminho certo. O preço de carregar promessas é viver com os olhos fixos no que Deus falou, mesmo quando tudo ao redor parece contradizer. É confiar que a graça que sustenta também protege. É acreditar que a perseguição não é sinal de derrota, mas parte do processo de vitória. Maria suportou os olhares, os comentários e até a espada da dor, porque sabia em quem tinha crido. E você, que carrega promessas, precisa entender: o valor do que está em seu ventre espiritual é maior do que qualquer acusação humana. Não se deixe paralisar pela inveja dos outros, nem pelas palavras de quem não entende. Continue caminhando em fé, porque o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Carregar promessas é carregar também uma responsabilidade. Assim como Maria precisou cuidar, proteger e nutrir Jesus até que ele cumprisse sua missão, toda mulher escolhida precisa zelar pelo que Deus lhe confiou. O inimigo tentará distrair, corromper, desviar, mas a perseverança e a fidelidade são as chaves para ver o cumprimento. O preço pode ser alto, mas a recompensa é eterna. Não há honra maior do que ser escolhida para carregar aquilo que vem do coração de Deus. A promessa pode atrair oposição, mas também atrai a presença divina. Pode despertar inveja, mas também desperta esperança. Pode provocar perseguição, mas sempre culmina em vitória. A ferida da inveja nos relacionamentos próximos, a dor mais intensa, não é aquela que vem de fora, mas a que nasce dentro de casa. Muitas mulheres escolhidas descobrem que o maior peso não está nos ataques distantes, mas nos olhares próximos que não suportam a diferença que Deus colocou em suas vidas. É difícil aceitar que aqueles que deveriam celebrar suas vitórias, estender apoio e oferecer abrigo, muitas vezes se tornam os primeiros a lançar críticas, comparações e rejeição. Quando a inveja se manifesta em relacionamentos próximos, ela carrega uma ferida mais profunda. Porque quem está perto conhece a história, sabe das lutas, acompanha os detalhes da caminhada. Mesmo assim, ao invés de reconhecer a mão de Deus, se deixa consumir pelo incômodo. A proximidade aumenta a intensidade da inveja, porque expõe constantemente a diferença entre quem é escolhido e quem não consegue aceitar o que não recebeu. A história de José e seus irmãos em Gênesis 37
retrata essa realidade com clareza. Ainda que fosse um homem, sua experiência reflete o que muitas mulheres escolhidas enfrentam. José era amado por seu pai e carregava sonhos revelados por Deus. Sonhos que apontavam para um futuro de autoridade e propósito. Mas os próprios irmãos, que deveriam ser os primeiros a acreditar, se tornaram os maiores opositores. Eles não suportavam ouvir suas visões. Não toleravam a ideia de que Deus havia reservado algo especial para ele. A inveja tomou forma de ódio, e o ódio levou à traição. Esse exemplo nos mostra que a maior resistência não vem de desconhecidos, mas de quem divide o mesmo teto, o mesmo sangue, a mesma história. Os irmãos de José tinham inveja justamente porque viam de perto o que ele carregava. Não era algo distante ou abstrato. Eles conheciam sua integridade, testemunhavam sua graça e não conseguiam conviver com isso. Muitas mulheres escolhidas também experimentam essa dor. Encontram rejeição em suas próprias casas, são alvo de críticas por parte de familiares, sofrem hostilidade de quem deveria ser apoio. Amigas próximas, parentes e até pessoas da igreja muitas vezes se tornam canais de resistência. E o impacto é profundo, porque fere não apenas o corpo, mas a alma. A ferida da inveja nos relacionamentos próximos é perigosa porque toca no lugar mais vulnerável, a confiança. É mais fácil suportar ataques de fora, mas é devastador lidar com a oposição de quem se ama. O coração sofre porque espera reconhecimento, mas encontra rejeição. Espera apoio, mas encontra hostilidade. Espera celebração, mas encontra ciúmes. O que José viveu ilustra algo universal. A inveja revela quem não consegue suportar a escolha divina. Não se trata apenas de discordar dos sonhos ou de não compreender o chamado, mas de não aceitar que Deus decidiu levantar alguém dentro do mesmo ambiente. É como se a bênção de um fosse interpretada como a diminuição dos outros. Essa é a lógica da carne. Acreditar que o favor de Deus é limitado e que se um é escolhido, os demais estão perdendo espaço. Mas a lógica divina é diferente. O chamado de cada pessoa é único, o propósito é específico e não há competição no reino. Ainda assim, muitos não conseguem enxergar assim. O que José enfrentou aponta para o caminho de muitas mulheres escolhidas, a traição, a rejeição e a solidão. Seus irmãos o venderam como escravo, tentando destruir os sonhos que Deus havia colocado em seu coração. Mas no fundo, não estavam lutando contra ele, e sim contra o próprio plano de Deus. A inveja familiar não era apenas contra José, mas contra o propósito que ele representava. Quantas mulheres, ao longo da vida, já se sentiram vendidas emocionalmente? Não em moedas de prata, mas em palavras que machucaram, em atitudes que cortaram, em silêncios que feriram. Quantas vezes foram lançadas em cisternas invisíveis pela rejeição dos mais próximos? Essa ferida é real, mas não é definitiva. Porque assim como José, nenhuma mulher escolhida é definida pela inveja que sofre, mas pelo propósito que carrega. A proximidade aumenta o incômodo, porque permite observar de perto os sinais do favor divino. Pequenas vitórias, pequenas mudanças, pequenos milagres se tornam grandes provocações para corações inseguros. E é exatamente aí que a ferida se abre, quando a alegria de um deveria gerar celebração, mas gera ressentimento. É importante compreender que essa reação não é apenas humana, mas espiritual. O inimigo se aproveita das fraquezas emocionais para gerar divisões dentro das próprias famílias. Ele sabe que, se conseguir quebrar os laços de apoio, pode ferir profundamente a confiança da escolhida. Mas a verdade é que nenhuma inveja pode cancelar o que Deus estabeleceu. José foi odiado por seus irmãos, mas amado por Deus. Foi vendido como escravo, mas carregava a promessa. Foi esquecido no cárcere, mas nunca esquecido no coração do Altíssimo. A mesma dinâmica acontece com cada mulher escolhida. A rejeição humana não anula a aprovação divina.
O silêncio dos que estão perto não diminui a voz de Deus, que continua confirmando o chamado. E há algo ainda mais profundo a ser entendido. Muitas vezes, Deus permite que a ferida da inveja nos relacionamentos próximos aconteça para ensinar confiança total. Quando a mulher escolhida aprende a não depender da aprovação dos homens, ela descobre que sua identidade está firmada apenas em Deus. A dor se torna escola, a ferida se torna testemunho e o abandono se torna espaço para experiências sobrenaturais. A inveja revela quem não suporta a escolha divina, mas também revela quem realmente entende o que significa depender do Senhor. José permaneceu fiel mesmo ferido. Ele não deixou que o ódio dos irmãos destruísse seu caráter. Essa fidelidade o levou a ser exaltado no Egito, a ocupar o lugar de autoridade e a se tornar instrumento de salvação para muitos, inclusive para os próprios irmãos que o haviam rejeitado. Da mesma forma, a mulher escolhida que persevera no meio da rejeição será usada por Deus para restaurar até aqueles que hoje a ferem. A ferida não é o fim, é apenas parte da jornada que prepara para um futuro maior. A inveja nos relacionamentos próximos é dolorosa porque toca onde menos esperamos. Mas ela também serve como revelação. Mostra quem está disposto a celebrar a obra de Deus e quem não consegue suportar a luz da escolha divina. O que define a caminhada não é o ódio recebido, mas a fidelidade mantida. A mulher escolhida precisa compreender que o incômodo dos mais próximos não é sobre ela em si, mas sobre o Deus que age através dela. E se a proximidade aumenta o incômodo, aumenta também a evidência de que o chamado é real. A ferida é real, mas o propósito é maior. A inveja é dura, mas a promessa é mais forte. A rejeição é amarga, mas a fidelidade de Deus é doce o suficiente para curar cada dor. A batalha invisível por trás da inveja. A inveja que se manifesta contra a vida de uma mulher escolhida vai além das palavras ditas, além dos olhares de reprovação e até além das atitudes visíveis. Por trás dela existe uma batalha invisível, travada em dimensões espirituais que muitas vezes passam despercebidas. O inimigo, conhecendo o potencial de uma vida marcada pela luz, se levanta com fúria para tentar sufocar, paralisar e destruir o propósito de Deus. O que parece apenas um sentimento humano é, em muitos casos, um instrumento usado pelas trevas para enfraquecer corações e gerar divisão. É preciso compreender que Satanás não se incomoda com vidas comuns, mas se desespera diante daquelas que carregam um chamado. Onde há luz, as trevas se inquietam. Onde há propósito, o adversário tenta levantar resistência. Por isso, a inveja nunca deve ser vista apenas como um detalhe emocional. Ela é, muitas vezes, uma estratégia do maligno para minar a confiança, gerar feridas e paralisar o avanço espiritual. A história de Miriam contra Moisés, em Números 12, nos mostra esse cenário com clareza. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, questionando sua autoridade e insinuando que Deus poderia falar igualmente por meio deles. O que parecia apenas ciúme humano revelou uma disputa espiritual. O inimigo usava a proximidade familiar para tentar enfraquecer a liderança escolhida por Deus. Mas o Senhor não deixou passar. Ele interveio e mostrou que havia colocado sobre Moisés uma graça e uma intimidade que ninguém poderia contestar. O resultado foi o juízo divino sobre Miriam, que ficou leprosa por um tempo, como sinal de que havia ultrapassado os limites. Esse episódio mostra que a inveja pode se revestir de argumentos aparentemente legítimos, mas por trás dela existe uma força espiritual de oposição. Não se trata apenas de rivalidade humana, mas de resistência contra o plano de Deus. Moisés não estava apenas enfrentando a crítica de uma irmã. Estava enfrentando um ataque à própria autoridade divina estabelecida em sua vida. Assim também acontece com as mulheres escolhidas. Muitas vezes, aquilo que parece apenas comentário maldoso ou rivalidade velada
É, na verdade, um dardo inflamado lançado pelo inimigo para ferir a alma. Palavras são usadas como armas. Comparações se tornam correntes, críticas se transformam em tentações para desistir. O inimigo se aproveita das fragilidades humanas para tentar apagar a chama da fé. É por isso que a palavra nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A mulher escolhida precisa discernir essa realidade para não cair na armadilha de gastar energia combatendo pessoas. Se olhar apenas para os rostos humanos, perderá de vista a batalha verdadeira. O inimigo sabe manipular emoções, usar ressentimentos e transformar pequenas faíscas em incêndios. Tudo para impedir que o propósito avance. Esse discernimento é fundamental. Quando a mulher escolhida percebe que não está apenas lidando com inveja humana, mas com um ataque espiritual, sua postura muda. Em vez de retaliar, ela ora. Em vez de buscar vingança, ela se refugia em Deus. Em vez de se deixar consumir pela amargura, ela se fortalece na promessa. Porque entende que não são as pessoas que estão em jogo, mas sim forças espirituais tentando resistir ao plano divino. A batalha invisível por trás da inveja é sutil. Muitas vezes o inimigo não ataca de forma aberta, mas planta sementes. Uma comparação feita em tom de brincadeira, um comentário depreciativo, um olhar que desvaloriza. Se essas sementes não forem identificadas, criam raízes de dúvida e insegurança. A mulher escolhida começa a questionar se realmente foi chamada, se é digna, se deve continuar. É exatamente isso que o inimigo deseja: minar a confiança para impedir que o propósito floresça. Foi isso que tentaram fazer com Moisés. Ao questionar sua autoridade, Miriam e Arão estavam tentando lançar dúvidas sobre seu chamado. Mas Deus rapidamente confirmou que a escolha havia sido dele, e não fruto de opinião humana. A autoridade de Moisés não dependia da aprovação dos homens, mas do selo divino. E esse é o consolo para cada mulher escolhida. O chamado que carrega não depende de validação humana, mas do Deus que a escolheu. A batalha espiritual se intensifica justamente porque a luz incomoda as trevas. Satanás sabe que, se a escolhida permanecer firme, sua vida será instrumento de transformação. Por isso, tenta sufocar a fé com inveja, tenta dividir relacionamentos com ciúmes, tenta corromper ambientes com comparações. Mas a vitória está na firmeza em Cristo. É importante perceber que a inveja não deve ser alimentada com ressentimento. Quando a mulher escolhida começa a responder no mesmo espírito, ela perde a batalha. A vitória está em se manter em paz, em guardar o coração, em permanecer sensível à voz de Deus. O inimigo se enfurece quando não consegue roubar a paz daqueles que foram marcados pelo Senhor. E batalha invisível exige armas espirituais. Oração, jejum, louvor e meditação na palavra são os recursos que mantêm a alma protegida. Não é com discussões ou justificativas que se vence a inveja, mas com a presença de Deus. A mulher que permanece de joelhos, que entrega suas feridas ao Senhor, descobre que nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Essa luta é real, mas não deve gerar medo. Deve gerar vigilância. A consciência de que a inveja é instrumento espiritual nos leva a depender mais de Deus, a discernir os ambientes, a orar com mais profundidade. É nesse lugar que a mulher escolhida descobre sua força, não em si mesma, mas no Senhor que a sustenta. Assim como Moisés foi defendido pelo próprio Deus, a mulher escolhida também será protegida. O Senhor é quem julga, quem intervém, quem mostra quem realmente carrega a sua marca. A inveja pode até tentar lançar sombras, mas a luz do chamado permanece. O inimigo pode até tentar levantar barreiras, mas nenhuma delas pode resistir ao poder daquele que escolheu e chamou. A batalha invisível por trás da inveja é um lembrete de que a escolha divina não é apenas um presente, mas também um campo de guerra. Mas ao mesmo tempo é um sinal de vitória.
Porque se o inimigo se levanta, é porque há algo grandioso sendo gerado. Se há resistência, é porque há promessa. Se há oposição, é porque há propósito. E mulher escolhida precisa, portanto, aprender a interpretar cada ataque, não como sinal de fraqueza, mas como evidência de que está no caminho certo. A inveja, quando vista espiritualmente, deixa de ser apenas dor e se torna confirmação. O inimigo não desperdiça tempo com quem não ameaça seus planos. O fato de existir oposição já é prova de que há luz brilhando em sua vida. O segredo está em permanecer firme. Não lutar contra pessoas, mas contra forças espirituais. Não gastar palavras em justificativas, mas erguer orações em fé. Não se desgastar em disputas humanas, mas descansar no Deus que luta em seu favor. Porque no fim, a batalha invisível sempre termina da mesma forma. A vitória pertence ao Senhor. O caráter forjado no fogo da oposição. A inveja não destrói uma mulher escolhida, porque ela não é sustentada pela opinião dos homens, mas pelo propósito de Deus. O que para muitos parece uma tentativa de anular sua história, para o Senhor se torna ferramenta de lapidação. É no ambiente da oposição que o caráter é moldado e a fé se aprofunda. A perseguição não é apenas obstáculo, ela se transforma em escola. A dor, quando entregue a Deus, não quebra, mas purifica. O sofrimento tem esse poder porque remove os apoios falsos e nos obriga a buscar refúgio apenas na presença do Altíssimo. Uma vida escolhida não é preparada em cenários fáceis, mas no fogo da resistência. A mulher que enfrenta inveja e oposição descobre aos poucos que cada lágrima regada em silêncio é um tijolo colocado na construção de sua maturidade espiritual. A história de Davi perseguido por Saul ilustra com clareza esse processo. Embora fosse homem, sua experiência reflete o que muitas mulheres escolhidas enfrentam. Davi havia sido ungido para ser rei, mas não subiu ao trono de imediato. Pelo contrário, tornou-se alvo do ciúme e da fúria de Saul, que não suportava ver sua própria glória ofuscada pela graça que repousava sobre aquele jovem. A inveja de Saul o consumia, a ponto de transformar o trono em campo de guerra. Davi, sem ter culpa, passou a ser caçado como inimigo. Esse período de perseguição não apagou a unção recebida. Pelo contrário, foi no deserto, nas cavernas, fugindo do rei que queria matá-lo, que Davi foi forjado como líder, adorador e homem segundo o coração de Deus. O fogo da oposição não destruiu seu chamado, apenas o purificou. Assim acontece com toda mulher escolhida. O fogo da inveja não vem para destruir, mas para provar se o coração permanece fiel, mesmo quando a aprovação humana é retirada. É fácil permanecer firme quando todos aplaudem, mas o verdadeiro caráter se revela quando os olhos se voltam em crítica e os ombros que antes apoiavam se tornam distantes. É nesse momento que o coração precisa escolher: revidar com amargura ou esperar com confiança em Deus. Davi nos mostra que esperar é a escolha mais difícil, mas também a mais sábia. Ele teve oportunidades para matar Saul, para encerrar sua dor de forma rápida, mas escolheu não tocar naquilo que Deus ainda não havia removido. Essa decisão não era apenas estratégica, era fruto de reverência. Ele sabia que não seria pela força, mas pelo tempo e pela vontade de Deus que sua promessa se cumpriria. Da mesma forma, cada mulher escolhida é chamada a suportar a oposição, sem perder sua integridade. Não é reagindo com a mesma arma que o inimigo será vencido, mas permanecendo firme na confiança de que Deus é justo. Quando a mulher não revida, mas entrega a causa ao Senhor, revela que já entendeu que a inveja não está acima do propósito. Esse processo de não revidar é doloroso, porque a carne clama por respostas, por explicações, por justiça imediata. Mas a fé ensina a esperar. A fé lembra que cada ferida é uma oportunidade de crescimento. Cada acusação é um degrau que nos aproxima mais do coração de Deus. Cada silêncio imposto é espaço para ouvir mais claramente a voz do Espírito.
O caráter é forjado exatamente nessas circunstâncias. Uma mulher que aprende a não permitir que a inveja a amargure se torna alguém cuja vida não pode ser facilmente abalada. Ela descobre que não precisa provar nada a ninguém, porque sua identidade está selada no céu. E quando essa convicção se estabelece, nenhuma oposição pode arrancá-la do lugar onde Deus a plantou. É importante compreender que o sofrimento gera intimidade. Foi fugindo e escondendo-se que Davi compôs alguns dos salmos mais profundos, onde derramava a alma diante de Deus. O deserto se tornou palco de adoração. A caverna se transformou em lugar de comunhão. A perseguição, que parecia maldição, se tornou espaço de revelação. Assim também é com a mulher escolhida. É na oposição que ela aprende a orar com mais profundidade, a adorar com mais sinceridade, a depender menos de aplausos e mais da presença divina. O que parecia perda se transforma em ganho. O que parecia abandono se revela como treinamento. A inveja, portanto, não é apenas um desafio externo. Ela se torna parte do processo de preparação. Deus a usa para limpar motivações, para fortalecer convicções, para ensinar paciência. Nenhuma dor é desperdiçada quando entregue ao Senhor. Cada injustiça sofrida se transforma em testemunho. Cada lágrima regada se converte em força. A forja do caráter é lenta, mas necessária. Assim como o ouro precisa do fogo para ser purificado, a mulher escolhida precisa da oposição para ser moldada. O brilho da promessa não é sustentado por vaidade, mas por coração quebrantado. O Senhor não entrega grandes responsabilidades a quem não foi provado, porque sabe que apenas os que passaram pelo fogo sem se corromper podem carregar o peso da glória sem se perder. E maior prova de maturidade é não deixar que a inveja determine as reações. Quando a escolhida aprende a guardar silêncio, a perdoar e a esperar, mostra que já não depende do reconhecimento humano. Esse é o ponto onde Deus a exalta, porque sabe que sua vitória não será usada para humilhar outros, mas para glorificar o seu nome. A oposição, portanto, não deve ser interpretada como sinal de fraqueza, mas como parte do processo divino. Se há perseguição, é porque há unção. Se há resistência, é porque há chamado. Se há inveja, é porque há algo de Deus em sua vida que o inimigo não suporta. Davi não se tornou rei no trono de Saul, tornou-se rei no deserto. Foi ali que aprendeu a confiar, a esperar e a se render completamente à vontade divina. Da mesma forma, a mulher escolhida não se torna forte no conforto, mas nas batalhas silenciosas que enfrenta em seu interior. Cada vez que escolhe não revidar, mas confiar, seu caráter é forjado. Cada vez que decide esperar, sua fé é fortalecida. Cada vez que escolhe amar, mesmo ferida, revela que já foi transformada pelo Espírito. A inveja, que parecia ameaça, se transforma em parte essencial da preparação. O inimigo tenta usá-la para destruir, mas Deus a converte em ferramenta para edificar. E quando a mulher escolhida olha para trás, percebe que não teria alcançado a maturidade atual sem ter passado pelo fogo. O caráter não se forma em aplausos, mas em lágrimas. Não se firma em elogios, mas em críticas suportadas. Não se fortalece em tempos de calmaria, mas em meio às tempestades enfrentadas de joelhos. É ali que a mulher escolhida descobre sua verdadeira identidade, não como alguém que venceu pela força, mas como alguém que permaneceu fiel em meio à oposição. A vitória gloriosa da mulher escolhida, a mulher escolhida que suporta o peso da inveja, que permanece fiel no silêncio da espera e que resiste sem revidar. Descobre que nenhuma oposição é capaz de impedir o cumprimento do plano divino. O processo pode ser longo, as lágrimas podem ser muitas, mas a vitória é inevitável, porque não depende da força humana, e sim da fidelidade de Deus. O brilho que antes incomodava, o peso que parecia esmagar e as feridas que doíam se transformam em testemunho de que a mão do Senhor exalta no tempo certo. Toda mulher marcada por Deus carrega dentro de si a certeza de que a promessa não será frustrada.
A inveja pode atrasar encontros, pode criar armadilhas, pode levantar resistências, mas jamais terá poder para impedir que o plano do Senhor se cumpra. O inimigo pode tentar apagar a luz, mas ela sempre brilhará, porque sua fonte não é terrena, é celestial. Maria Madalena é um exemplo poderoso dessa vitória gloriosa. Desprezada por muitos, conhecida por um passado marcado por espíritos malignos, olhada com desconfiança pela sociedade, ela poderia ter sido esquecida. Mas Jesus a resgatou, transformou sua vida e a estabeleceu como testemunha de um dos maiores momentos da história da humanidade, a ressurreição. Não foram os discípulos mais próximos, não foi Pedro nem João, mas Maria Madalena quem recebeu a revelação do Cristo vivo no jardim. Aquela mulher, tantas vezes alvo de olhares de julgamento, foi escolhida para carregar a notícia que mudaria o mundo. Essa escolha não foi acidental. Foi propósito. Enquanto outros a viam pelo que tinha sido, Deus a enxergava pelo que ela se tornara em sua presença. Aquela que antes era desprezada foi exaltada como a primeira testemunha do milagre mais grandioso de todos os tempos. A vitória de Maria Madalena não foi apenas pessoal. Foi espiritual, eterna, um legado que ainda ecoa em cada página da Escritura. Isso nos ensina que a vitória da mulher escolhida nunca é pequena. Não se trata apenas de superar críticas ou de ser reconhecida por aqueles que antes a rejeitaram. A vitória verdadeira é ser usada por Deus de forma que a inveja humana não possa apagar, de forma que nenhum olhar de desprezo consiga diminuir. O plano divino sempre vai além do que se imagina, e quando se cumpre, deixa claro que nenhum ataque conseguiu impedir. A vitória gloriosa é resultado da perseverança. Maria Madalena não desistiu de seguir a Cristo. Mesmo após a crucificação, quando tudo parecia perdido, ela permaneceu próxima. Foi ao túmulo cedo, chorou diante da ausência do corpo, e foi justamente nesse lugar de lágrimas que teve seu encontro com o ressuscitado. Isso mostra que a vitória não vem para quem abandona no meio da dor, mas para quem insiste em permanecer perto de Deus, mesmo quando tudo parece escuro. Cada mulher escolhida precisa compreender que sua vitória também será assim. Não será moldada pela lógica humana, mas pelo agir sobrenatural do Senhor. A inveja pode tentar soterrar sua fé, mas será justamente no lugar de maior choro que Deus se revelará de forma mais gloriosa. O jardim vazio se transforma em cenário de revelação. O pranto se converte em anúncio. A rejeição se transforma em honra. Ser escolhida não é sobre conquistar títulos terrenos, mas sobre carregar um legado eterno. O que Maria Madalena recebeu não foi um status humano, mas um lugar eterno na história da fé. A vitória que Deus concede não se mede por aplausos, mas pela certeza de que a vida foi usada como instrumento do céu. E é isso que toda mulher escolhida deve guardar no coração. A coroa que carrega não é feita de ouro humano, mas de glória eterna. Essa perspectiva muda tudo. Quando entendemos que a vitória final não depende do reconhecimento dos homens, mas do cumprimento da vontade de Deus, a inveja perde força. O desprezo já não fere da mesma maneira, porque o olhar humano deixa de ser referência. O coração aprende a descansar na promessa de que os últimos serão os primeiros e que quem permanece fiel até o fim receberá a coroa da vida. A vitória gloriosa também mostra que Deus sempre tem a última palavra. Muitos olharam para Maria Madalena e disseram que ela não era digna. Muitos olharam para o passado dela e concluíram que não havia futuro. Mas o Senhor a escolheu justamente para mostrar que sua graça é maior do que qualquer acusação. Da mesma forma, a mulher escolhida pode ouvir que não merece, pode enfrentar críticas que tentam reduzi-la ao passado, mas a vitória virá como testemunho de que o propósito é maior que qualquer rótulo. Essa vitória não elimina a dor da jornada, mas dá sentido a ela. Cada lágrima derramada por Maria Madalena naquele jardim se transformou em testemunho de alegria ao ver o Mestre vivo.
Cada passo de perseverança se converteu em honra eterna. E assim será com toda mulher que permanecer firme. Sua vitória não será apenas um alívio pessoal, mas um marco espiritual que abençoará outros. A inveja humana se dissolve diante da vitória final de Deus, porque quando o Senhor exalta, ninguém pode rebaixar. Quando Ele abre portas, ninguém pode fechar. Quando Ele declara vitória, nenhum inimigo pode contestar. A oposição que parecia forte se torna irrelevante diante da mão que levanta. O ódio que parecia vencer se torna apenas parte da história que confirma o poder da fidelidade divina. A vitória gloriosa é também a revelação de que cada processo teve um propósito. A perseguição que parecia injusta se transforma em testemunho de maturidade. O silêncio de Deus, em alguns momentos, se revela como preparação. E a dor, que parecia sem resposta, se torna a prova de que Ele nunca deixou de cuidar. Nada foi em vão. Cada detalhe, cada experiência, cada lágrima compôs o quadro da vitória final. Por isso, a mulher escolhida precisa permanecer firme. A coroa que carrega não é deste mundo, mas do reino eterno. Seu valor não está em medalhas humanas, mas em recompensas que não se corrompem. Sua história não termina nas páginas da crítica, mas no livro da vida escrito pelo próprio Deus. A vitória gloriosa não é apenas sobre vencer a inveja, mas sobre transcender a inveja. É olhar para trás e perceber que ela não definiu a jornada, apenas a confirmou. É olhar para frente e enxergar que a promessa se cumpriu apesar de tudo. É viver com a certeza de que o propósito de Deus nunca foi paralisado pelas resistências humanas. Assim como Maria Madalena, cada mulher escolhida descobrirá que sua vida é prova de que o poder de Deus sempre triunfa. O brilho que incomodava, o peso que parecia insuportável e as feridas causadas pela inveja se tornarão parte do testemunho de vitória. E essa vitória, longe de ser apenas pessoal, se tornará um legado eterno para todos que contemplarem a fidelidade de Deus, que o Senhor, que exaltou Ana, fortaleceu Esther, sustentou Maria e honrou Maria Madalena, derrame agora sobre sua vida graça abundante, paz que excede todo entendimento e vitória que nenhum olhar de inveja poderá apagar. Que você permaneça firme em Cristo e viva plenamente o propósito eterno que Ele já escreveu para você.